Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Hoje, diretamente da nossa casa, diretamente do nosso Caldeirão de São Januário. Sexta-feira, agora há pouco, acaba de terminar a entrevista coletiva do técnico Álvaro Pacheco e do diretor executivo Pedro Martins. A primeira vez que os dois falam como profissionais do Vasco da Gama. E olha, meu amigo, sinceramente, aqui a vocês, na introdução deste vídeo, eu já te aviso. Diferente das últimas coletivas que vimos do Vasco da Gama, até mesmo do próprio técnico Ramon Dias e também do ex-diretor executivo Alexandre Matos, hoje a entrevista coletiva animou. Creio que animou a imprensa, creio que animou também a torcida do Vasco, você que está aí do outro lado, por palavras seguras, calmas, sérias e que passam, acima de tudo, muita verdade e compromisso com o Vasco da Gama. Tanto Pedro Martins demonstrou uma seriedade, uma vontade de estar aqui comandando esse projeto do Vasco da Gama que traz tranquilidade ao torcedor. E o próprio Álvaro Pacheco, com a sua ambição, com o seu desejo de, pela primeira vez, comandar um gigante como o Clube de Regatas Vasco da Gama e fazer história aqui nesse Clube de São Januário, trazem certo alento a você que está aí do outro lado. E é claro que neste Fala Gigante a gente vai trazer tudo o que rolou nesta entrevista coletiva. Falar sobre, inclusive, Felipe Coutinho, que como não poderia ter sido diferente, foi assunto nessa tarde de hoje aqui na sala de imprensa do nosso Caldeirão. Então, olha, Vascão, já te aviso, hein? É um Fala Gigante com muitas movimentações, é um Fala Gigante muito movimentado em que o nosso canal fez questão de estar aqui, presente, para trazer em loco tudo que rolou a vocês na nossa casa nessa tarde de sexta. Porém, antes, né, é claro, ó, esse lindo visual aqui da nossa casa, com esse lindo visual aqui do São Januário, que eu peço a você que está aí do outro lado, que ainda não é um inscrito do nosso canal, para se inscrever nesse momento. A sua inscrição é super importante para o nosso crescimento, então vem agora aqui embaixo, já se inscreva. Além disso, também curta o nosso vídeo, ou seja, vem aqui, ó, agora e deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Esse visual merece, né? Diretamente aqui da nossa casa, da Barreira, do Vasco da Gama, do bairro Vasco da Gama. Então se inscreva, curta, compartilhe, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo e possa dar de cara aqui com esse visual. Não é montagem não, tá? Não é fundo verde não, não é chroma key não. É São Januário, essa obra de arte aqui atrás é a nossa casa. Então vambora, né, Vascão? Vambora falar logo de Vasco, porque hoje rolou essa entrevista coletiva que aparece aí algumas imagens a vocês que estão aí do outro lado, né? Uma entrevista coletiva muito importante, uma entrevista coletiva até ao meu ponto de ver esclarecedora. E antes da gente entrar no assunto sobre tudo que rolou, trazer um pouquinho mais de detalhe, né? Realmente do que aconteceu, do que a gente aqui que está cobrindo o futebol do Vasco da Gama, que faz esse trabalho, a gente conseguiu entender tanto do Álvaro quanto do Pedro Martins. Eu quero falar primeiramente aqui do Pedro, tá? Assim, a gente criticou muito a chegada do Pedro. Pedro é um diretor executivo que veio do Cruzeiro, para quem não sabe, passou 2 anos e meio no comando do projeto do Cruzeiro sob o comando de Ronaldo Fenômeno. Cruzeiro que também é uma SAF, então o Pedro sai de uma SAF do Cruzeiro e vem para uma outra SAF que é a do Vasco da Gama. Então o perfil de profissional que o Vasco buscava no mercado foi achado. O Vasco buscava sim esse profissional com experiência em SAF para não ter o mesmo problema que sofreu com o Alexandre Matos, né? Pois a gente trouxe um diretor executivo renomado, um diretor executivo com cancha, como é falado no meio do futebol, ou seja, com bagagem, com história, com grandes clubes, grandes passagens, grandes títulos, mas que não conseguiu entender o que era o Vasco por projeto. Ele veio de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro, de um Cruzeiro, de um Atlético Paranaense, onde lhe era dada a chave do futebol. E no Vasco da Gama não foi assim. O Vasco da Gama ele bateu de frente com uma empresa, um modelo de dono, que tinha que respeitar as palavras do dono. No caso, à época, o grupo norte-americano, Josh Wander, todos os profissionais, o grupo de profissionais, né, que cercava ali o norte-americano, e não deu certo. A passagem de Alexandre Matos foi uma passagem que frustrou. Frustrou, creio eu, que o torcedor vascaíno, e frustrou até a própria direção do Vasco da Gama. A gente viu no início, ali nos anúncios de Alexandre Matos, que foi anunciado como uma grande estrela, né? O anúncio assim de Alexandre Matos ele foi feito com uma foto no vestiário com o número 7 e o nome de Matos. Então, assim, realmente, Matos veio como uma grande estrela para a temporada de 2024 e não deu certo. Foi um erro. Foi, assim, uma falha num projeto muito ambicioso.
Então o Vasco resolveu, com a chegada de Pedro Martins, andar um pouquinho para trás, ou seja, ir no certo, ir naquilo que não poderia dar errado, e no mínimo trazer alguém que entenderia o que era o Vasco da Gama como uma SAF, e não o Vasco da Gama como uma associação. Entenderia que viria para o Vasco para cumprir ordens, entenderia que vir para o Vasco não é uma autonomia do futebol como Alexandre Matos pensou que era, mas que sim, que tinha que respeitar o processo, respeitar uma cadeia de ordens. E o nome do Pedro Martins foi achado. Então ele vem para o Vasco, sabendo o que é o Vasco, sabendo o projeto de uma SAF, sabendo como funciona uma empresa e, acima de tudo, com um projeto que não era voltado apenas para o futebol, como o próprio Pedro Martins deixou muito bem claro aqui nessa tarde de hoje de São Januário. É um projeto para o futebol profissional, é um projeto para a base do Vasco, é um projeto para o futebol feminino, é um projeto para tudo que envolve futebol dentro do Vasco da Gama. E Pedro Martins hoje, pela primeira vez, falou à imprensa, ele que chegou, assim, num ritmo acelerado, né? Não sei se vocês lembram, mas Pedro Martins, ele chega ao Vasco da Gama no final de semana, no Rio de Janeiro. O Vasco fecha as negociações com ele. No sábado, o Vasco é goleado aqui nesse mesmo São Januário pelo placar de 4-0 para o Criciúma. As arquibancadas de São Januário, essa que a gente está nesse momento, batem palma para aquele desempenho ridículo do elenco Cruz Maltino. E Pedro Martins, na segunda-feira, estava dentro do CT Moacir Barbosa, conversando com membros da Força Jovem. Foi assim que Pedro Martins chegou ao Vasco da Gama. E hoje ele fala pela primeira vez o que é o Vasco, qual é o sentimento dele em estar no Vasco da Gama. E exatamente sobre o que ele espera do Cruz Maltino. Então, dê, é claro, uma olhada aí nas palavras de Pedro Martins, falando pela primeira vez como diretor executivo do nosso Cruz Maltino, exatamente sobre esse projeto, sobre o nosso Cruz Maltino. Boa tarde a todos. A minha conversa com o Vasco, ela vem de antes desse resultado, né? Eu tinha conversado com os tomadores de decisão ali para acertar minha vinda para o clube. Estava muito contente, muito motivado aí com a oportunidade de vir para o Vasco. E, de fato, o resultado ele foi algo que não estava sendo projetado para aquele momento, né? A minha vinda para o Vasco se daria no início da outra semana. E eu acabei antecipando a vinda justamente para que eu pudesse contribuir com a compreensão ali do que era o momento, né? Era um momento de dificuldade do clube. E também já para iniciar a busca do novo treinador. E esses primeiros dias de Vasco foram dias em que eu tomei muito cuidado para entender, primeiro, as pessoas lá dentro. Então, conversei com muita gente, com diversos setores, com vários jogadores. Entender, primeiro, o ambiente que estava ali dentro do clube. E, segundo, entender que tipo de líder o clube precisava, né? Que tipo de liderança, que perfil de jogo que a gente queria implementar ali. Então, foram dias intensos. E eu diria intensos porque eram necessários para entender o Vasco. Não entender a história, porque a história a gente já conhece, a história vitoriosa do Vasco, mas entender o momento. E a partir dali a gente sai com um diagnóstico que foi feito pela minha liderança, mas como resultado do que a instituição sentia, do que o clube sentia, do que as pessoas que fazem parte do dia a dia do Vasco sentiam, né? E culminou com o perfil desejado. E aí a gente vai atrás de nomes e conversas e troca de ideias até chegar no nome do Vasco, do nome do Álvaro para o Vasco. Mas principalmente porque a gente queria uma forma de jogar bem clara, que representasse a identidade do Vasco, e um perfil de liderança certo, né? Eu posso dizer que a gente está muito feliz com o fato do Álvaro ter aceitado o desafio e por ele se encaixar muito bem em tudo isso que foi desenhado como necessidade para o Vasco, não só para o momento, mas também pensando no futuro do clube. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, essas foram as palavras de Pedro Martins, o novo diretor executivo do Vasco da Gama. E agora a gente pula um pouquinho, vamos virar um pouco essa página e falar um pouco de Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco também tem a sua história particular, né? Álvaro é um técnico, salvo engano, de 53 anos de idade, um profissional que vem de um excelente trabalho, tá? Um excelente trabalho no Vitória de Guimarães, um profissional que consegue, pela primeira vez na história, fazer com que o clube de Portugal chegue aos 63 pontos na classificação da primeira divisão do Campeonato Português. Então ele fez história lá e vem ao Vasco com uma intenção de iniciar, dar um novo passo na carreira, dar um up na sua carreira de treinador. Vem para o mercado do futebol brasileiro, um mercado que hoje abre as portas para técnicos portugueses,
e vem com a intenção de aqui no Vasco escrever uma nova história. E eu não digo escrever uma nova história apenas de fazer um bom trabalho, é fazer história mesmo, tá? A gente vê nas palavras de Álvaro Pacheco que ele em diversos momentos fala em recolocar o Vasco da Gama no lugar que é para ser do Vasco, um gigante do futebol brasileiro. Ele fala até muitas vezes em patamar, né? Recolocar o Vasco da Gama em um outro patamar. É uma frase muito utilizada pelo rival, mas que é realmente uma realidade. O Vasco hoje como clube, o Vasco hoje como instituição, está muito longe de ser o Vasco que nós queremos e que acima de tudo nós conhecemos e que o Vasco como o Vasco merece. Então Álvaro Pacheco vem com esse grande objetivo. Se eu pudesse resumir Álvaro Pacheco como objetivo de trabalho no Vasco, era recolocar o Vasco da Gama no lugar de onde nunca deveria ter saído. E a gente vê isso, não sei se pelas raízes portuguesas, pelo fato, né, de ver essa grande semelhança entre a sua história e o Clube de Regatas Vasco da Gama, a Cruz de Malta, não sei. Eu sei que hoje, na entrevista coletiva de um técnico que mostrou ser um grande treinador pela última temporada e pelos seus trabalhos recentes, ele está com muita vontade, está com muito desejo. E olha, se repetir pouco do que fez no Vitória de Guimarães, aqui será um grande trabalho. A gente vê um técnico animado, um técnico que durante toda a entrevista coletiva estava com um sorriso no rosto e até em determinados momentos, a gente aqui analisando as expressões faciais de Álvaro Pacheco, a gente via até certo nervosismo. A gente via ele às vezes rindo, a sobrancelha mexendo. Quando a pergunta era feita, a gente via ele meio inquieto, mexendo nas suas mãos. Então assim, é um nervosismo bom, sabe? É uma ansiedade boa, é uma expectativa boa do que ele poderá fazer à frente do comando do Vasco. E domingo, ele já tem a sua primeira grande decisão. Mas antes da gente entrar nesse assunto de domingo, eu quero que, é claro, você aí do outro lado possa dar uma olhada nas primeiras palavras de Álvaro Pacheco, como técnico do Vasco da Gama em uma coletiva aqui impressa. Então, dê uma olhada aí e depois voltem pra gente seguir com o vídeo de uma forma mais calma, mais leve e trazendo tudo que foi falado a você. Cumprimentar a todos e dizer que é a nossa primeira coletiva de muitas, portanto, não tenho dúvidas, vamos nos encontrar aqui muitas vezes. Primeiro, depois também, segundo, agradecer a oportunidade por estar aqui, pela confiança, estar a treinar este gigante, portanto é um motivo muito para mim de orgulho. Respondendo, eu acho que eu encontrei aqui um clube, primeiro, com um foco muito grande, com uma preocupação entre todos, como o Pedro disse muito bem, em todos estar unidos em prol do clube, do que é que o clube precisa neste momento para quê? Para ser mais forte e para ir em busca daquilo que são os objetivos, de fortalecer o grupo. Foi aquilo que eu senti desde sempre, das conversas que teve do Pedro, a nível de que era o seu objetivo, aquilo que é o seu projeto, aquilo que é o caminho que quer para o Vasco e para onde é que quer levar o Vasco, para que patamares quer levar o Vasco. Mesmo as conversas com o Pedrinho também foi, o nosso presidente foi importante para ele também passar para nós comitiva técnica, o que é o Vasco. Nós já sabemos de alguém que está aqui desde os 6 anos, que no fundo a vida dele coincide muito com aquilo que é o Vasco, no sentido da preocupação dele de sentir que todos nós temos de estar unidos em prol do Vasco. Então, portanto, aquilo que eu senti foi uma atmosfera muito grande em volta daquilo que é o bem maior, que é os interesses do Vasco. E é aquilo que nós estamos aqui imbuídos nesse sentimento. E dentro disso tudo, focados também em trabalhar aquilo que é uma ideia de jogo, um conceito de jogo novo, para estarmos já no próximo desafio, sermos aquilo que ambicionamos. Uma equipa sempre competitiva, que em todos os jogos tenha muito orgulho daquilo que são, quem nós somos, e que lute sempre por aquilo que são os nossos objetivos, que é a conquista de 3 pontos. Tem sido uma integração muito boa, principalmente falo pela forma organizada que eu encontrei o clube, da forma simpática e acolhedora, como nós todos fomos. Isto é ser Vasco, o Vasco no fundo é mesmo isto, faz parte da história do Vasco, portanto estou super feliz por estar aqui. Então, como vocês puderam ver aí, né, torcedor vascaíno, Pedro Martins, Álvaro Pacheco, todos muito empolgados com essa possibilidade de treinar o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso gigante da colina. E hoje, pela primeira vez, teve uma reunião, um encontro, uma conversa, principalmente visando esse clássico do próximo domingo entre o grupo e Pedrinho. E foi uma pergunta que a gente fez. E a gente quer começar aqui, este Fala Gigante, exatamente com isso. Com essa pergunta sobre o que rolou, né? Tá rolando um casaco aqui agora, acho que um grupo de torcedores do Vasco da Gama vieram visitar São Januário, então a gente ficou com a cabeça lá. Mas enfim, Pedrinho hoje se reuniu com o grupo. E aí a gente fez essa pergunta ao Pedro Martins. Como foi essa primeira reunião de Pedrinho com o elenco profissional do Vasco? Dê uma olhada aí. Esse projeto Vasco da Gama.
A conversa do Pedrinho com o grupo foi muito positiva, né? Ele foi justamente para passar tranquilidade, né? Para reforçar a confiança em todo o trabalho que está sendo executado. Ele estava preocupado com relação a isso e eu acho que a presença dele, de alguma maneira, foi muito importante também para os jogadores perceberem que ele está junto, né? Que ele está no barco para que a gente consiga os melhores resultados daqui para frente. E falando, é claro, em Pedrinho, uma grande dúvida que surge é: o Vasco, quando Pedro Martins chegou, era um. O Vasco hoje é outro. E por que eu quero dizer isso? Porque o Vasco, quando Pedro Martins sentou para conversar, tinha um dono, que era Josh Wander, o diretor norte-americano. Hoje, o Vasco tem um presidente, que é Pedro Paulo, conhecido como Pedrinho. E Pedro Martins foi perguntado sobre isso, foi questionado sobre essa mudança. Como foi ter Josh Wander como dono e agora ter Pedrinho como presidente? Dê uma olhada aí nas palavras de Pedro Martins sobre essa mudança significativa no comando do Vasco da Gama SAF. Ou, aliás, da Vasco da Gama SAF. Desde a mudança, né, da decisão judicial, o Pedrinho ele foi muito cuidadoso, né, em fazer algumas ligações e ligações importantes. Ele fez uma ligação para o Lúcio, né, primeiro para alinhar os detalhes e construir essa entrada dele no aspecto operacional também, para entender como o clube está funcionando. E ele me liga para fazer também uma conversa no mesmo nível, de querer entender como está o planejamento, o que a gente estava pensando, quais os movimentos. E ele está muito preocupado com o ambiente dentro do CT, né? Como o CT está sendo impactado por isso. E todas as conversas foram muito positivas, porque a gente está todo mundo pensando no bem do Vasco, no fortalecimento da instituição e, principalmente, em proteger esse ambiente do CT, que ele é tão bem cuidado e ele é tão importante para que o resultado apareça, né? Então eu tenho visto com muito otimismo assim, a entrada dele. Ela não foi uma entrada abrupta, muito pelo contrário. Foi muito suave, muito tranquila e pacífica, né? Todas as conversas foram conversas não de mudança de planejamento, de continuidade, entendimento e de fortalecimento de tudo que está sendo feito. A conversa comigo, a conversa com o Álvaro, a conversa com os atletas que aconteceu hoje, todas dando muita confiança. E desde então a gente vem trocando muita ideia, eu venho passando muito o que está acontecendo e eu tenho visto muita sinergia, tanto no pensamento dele quanto no do Lúcio, que é a pessoa que hoje faz a gestão do dia a dia e a gestão das rotinas, quanto com o que a gente já vinha planejando e construindo para o departamento de futebol. Então, se dá para resumir em uma frase, eu acho que a gente está muito unido e trabalhando em prol do fortalecimento do Vasco. Inclusive, né, torcedor, falando em SAF 777, a gente acaba de ter uma informação pela parte da manhã de hoje, muito polêmica, inclusive da venda, né, dos clubes do grupo norte-americano. A gente vai trazer essa informação no Boa Noite Gigante. No momento que eu estou gravando aqui por volta das 4h30 da tarde, o vídeo está saindo já já a vocês. A gente vai deixar para falar isso no Boa Noite Gigante, que deve sair hoje por volta das 9 horas da noite. Mas, enfim, muita mudança vai acontecer. Muita loucura aí, né? Muita água vai rolar embaixo dessa ponte, como a gente costuma questionar aqui e expressar aqui no nosso canal sobre questões em dúvida, como essa, querendo ou não querendo, do futuro do nosso clube. Mas algo que não é dúvida, muito pelo contrário, é uma certeza, é uma convicção, é o assunto Felipe Coutinho, né? Coutinho hoje, é claro, foi questionado, tanto a Pedro Martins quanto a Álvaro Pacheco, a importância de se ter Felipe Coutinho dentro do grupo. Como é um jogador pesado, como é um jogador grande. E aí a gente vai trazer aqui a vocês agora, neste momento, as aspas, tanto de Pedro Martins quanto de Álvaro Pacheco, sobre o assunto Coutinho. E olha, as palavras animam ainda mais todos nós. Diretamente ao fato do Coutinho querer estar aqui. A briga para trazer o Coutinho não é uma briga financeira. A gente não está indo para o mercado para oferecer mais dinheiro pelo Felipe Coutinho. A gente está fazendo uma conversa com alguém que quer estar no Vasco, que optou estar no Vasco. E a opção dele não está atrelada à capacidade de investimento, mas sim à capacidade de entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. É por aí que as conversas estão caminhando, né? Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando o jogador quer vir, já é um fato fundamental e importante. E é nessa linha que a gente está caminhando. Agora, se isso vai demorar muito mais ou muito pouco,
vai depender de uma série de outras questões que também fogem ao nosso controle, né? Mas o fato dele querer estar aqui é muito forte para que essa negociação caminhe bem. Que eu acho que o clube onde ele for, espero que seja o Vasco, vai ter um impacto muito grande. Agora, como o nosso presidente já disse, e mesmo o Pedro já disse, é uma situação que também tem outras coisas que são importantes para aquilo que é o lance, para o resultado final. Espero, eu enquanto treinador, espero que as coisas resolvam e que ele venha para o Vasco, sem dúvida nenhuma, por tudo, não só por aquilo que ele vai trazer desportivamente, por aquilo que vai trazer também aquilo que é, para estes jovens que estão aqui da base, perceberem o que é que um jogador da base pode chegar lá em cima, que tipo de mentalidade o jogador da base tem que criar e fomentar e trabalhar diariamente para chegar lá em cima, não só para trazer aquilo que é desportivamente, mas também trazer estes valores, que é importante. E depois esperar que claramente que isso se resolva o mais rapidamente possível e tenhamos o Filipe o mais rápido possível, porque não só desportivamente, mas também por aquilo, o peso que ele traz. É um jogador da base, é um jogador da formação, é um jogador que conhece o ADN, é um jogador que vem para o clube, se vier, vem por amor ao clube. Eu acho que cada vez mais esse tipo de jogador, e o Pedro há bocado estava a falar, que é muito importante o perfil do jogador do Vasco, que tipo de jogador nós temos que ir buscar. Tem que ser jogadores que venham servir do Vasco, que venham morrer pelo Vasco, que venham trabalhar para o Vasco. E o Filipe é o exemplo disso. É alguém que ama o clube e quer vir, portanto, isso passa a responsabilidade para eles. Meu amigo torcedor, Coutinho está de volta. Falta pouco aí para o retorno do Cria. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, hoje diferente, hoje da nossa casa, nosso lugar. E é muito bom, né? É muito gostoso. Vou até chegar aqui ao lado, porque eu aqui sou um mero coadjuvante nessa linda paisagem que é a nossa casa, né? O nosso São Januário. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Se você curtiu essa vista aí, ó, para fechar essa tarde de sexta-feira, vocês curtem, compartilhem, ajudem ao nosso crescimento. A gente espera ainda viver muitas alegrias aqui nessa nossa casa que tá chegando ao fim, né? Aproveitar cada pedacinho, inclusive aqui de São Januário, que isso em breve pode estar mudando, sendo colocado abaixo, uma nova casa surgindo. É emocionante estar aqui, é muito gostoso estar dentro da nossa casa, sentir essa atmosfera. Mas a gente fica por aqui. Se inscrevam aí, compartilhem aí, vamos em busca desses 140 mil inscritos. Pode ter certeza que a gente sempre vai fazer de tudo para levar um conteúdo muito legal e muito sério a vocês. Vambora, Vascão? Se inscrevam, compartilhem, e como a gente sempre faz aqui, saudações vascaínas.